Bom, vamos lá então. Vou começar. Ô, Dona Maria, a senhora desliga o microfone aí para nós? Obrigada. Vamos começar então, lembrando como foi a nossa última aula. Não a da semana passada, porque semana passada a gente tirou um tempinho. Boa noite. Boa noite, Vitória. Boa noite. Semana passada a gente tirou um tempinho para falar sobre o Google Sala de Aula, né? Então a gente não retomou no nosso assunto. Mas na outra semana, lá para trás, a gente teve um momento muito legal na aula em que eu pedi para vocês lembrarem momentos históricos que vocês tinham vivido, né? Depois que a gente teve aquela discussão lá sobre os sujeitos históricos, que todos nós entendemos que nós somos também sujeitos históricos, que nós temos uma participação nesse mundo, um poder de transformação nesse mundo. Vocês lembraram então de momentos que vocês viveram, né? Em algum período da vida. E aí foi super legal, porque a gente começou a pensar, a partir daquela dinâmica que a gente fez, no poder que tem aquilo que a gente falou no fim da aula, que é a memória, né? Como a memória ela é poderosa, como um episódio que está marcado na memória coletiva de uma população, de um país, de um grupo social, como que uma memória ela se cristaliza em torno de um evento histórico, né? Que tem uma grande dimensão. E aí, então, hoje a gente vai retomar e vai falar um pouco mais sobre isso, sobre memória, tá bom? Então, para a gente fazer isso, eu vou apresentar aqui um slide e quando vocês começarem a ver, vocês me avisem e liga o microfone, porque eu vou parar de ver vocês, pra gente passar nisso rapidinho. E hoje vocês podem ficar aí com caderno e caneta na mão, que eu quero que vocês anotem algumas coisas que vai ser muito importante pro entendimento. A gente está quase finalizando já essa primeira parte da introdução à história, e aí no final vai ter uma atividade. Oh meu Deus, não tá indo. Vai ter uma atividade sobre tudo isso, então todo mundo anota aí para depois saber responder, sem olhar na internet. Tá um pouco lentinho aqui, porque vocês sabem, né, que aquele aplicativo onde a gente grava a aula deixa as coisas um pouco lentas, mas vai dar certo. É verdade, hoje eu custei entrar. Gastei quase uns 10 minutos. Sério? Mas então não era por causa disso não, viu? Eu acho que é porque eu acho que eu não estava conseguindo entrar. Alguma coisa. Pode ser. Na internet, não sei. Nossa, falei, não é possível. Toda a arte da Vitória, não é possível, vou perder. Vocês estão vendo a minha tela, o slide? Sim. Beleza. Então esse, gente, é o famoso Mark Bloch, que a gente falou dele, lembram? Que ele que falava que a história é o estudo dos homens no tempo. Vocês já notaram isso, né? Já está escrito no caderno de vocês. Então vou passar. Tudo isso que a gente já viu, vou passar bem rapidinho, tá? Porque o que a gente vai focar hoje é outra coisa. E aí a gente se perguntou. Peraí, de vez em quando eu tenho que sair, gente, porque é gente pedindo para entrar na sala, viu? Depois eu vou baixar o negócio para as pessoas entrarem automaticamente.
Aí a gente se perguntou. Boa noite. Boa noite, William. Aí a gente se perguntou que Boa homem noite. Boa noite. que a história é o estudo de que homem, né? E aí a gente falou um pouco sobre isso. Vocês podem ver que eu coloquei alguns aí embaixo. Vocês conseguem identificar quem são? Tiradentes. Isso. E Esse Dom aqui- Pedro primeiro? Isso. E esse homem aqui, eu já vi esse homem, acho que ele é um grego, mas não sei quem é. É o Pedro Álvares Cabral. Ah, É. Gabriel. Mas parece mesmo. É porque é tão antigo, né? Essa imagem é tão antiga e ele é tão antigo que fica parecendo aquelas coisas da Grécia mesmo. Mas aí, ó, aqui o primeiro, o mais antigo, Pedro Álvares Cabral. Depois o Dom Pedro I. E aqui com a corda no pescoço, o Tiradentes. Então, quem são os sujeitos da história? Todos nós, né? O Dom Pedro I é. O Pedro Álvares Cabral é. Tiradentes é também. Mas todos somos, aqui, tá vendo, ó? Trabalhadores. Todos nós somos trabalhadores, somos sujeitos históricos. Os povos indígenas também são. As pessoas LGBTQIA+, também são. As pessoas negras também são. Todos os grupos que por muito tempo foram excluídos da história, eles são sujeitos históricos. Hoje a história reconhece que também são, por mais que eles tenham ficado muito tempo longe do discurso oficial, né? Todos somos sujeitos históricos. Essa era mais ou menos a resposta daquela atividade que vocês fizeram, né? E depois, inclusive, era para eu ter trazido hoje, eu super esqueci. Mas depois eu vou trazer um modelo de resposta para aquela pergunta. Não é o certo, não tem certo ou errado. Muitas respostas de vocês estavam corretas, muitas pessoas responderam coisas diferentes, mas estavam corretos. Não tem, né? Tanto que eu nas respostas, não sei quem foi lá no Google Sala de Aula e viu a resposta que eu escrevi para vocês, mas eu sempre eu respondia e completava algo que eu achava que ficou faltando na interpretação, mas não tinha necessariamente uma resposta só certa, né? Lógico que não. Então o que eu vou trazer na próxima semana é um modelo da direção que essa resposta deveria ter, mas pode ser várias coisas. Espera aí que eu vou permitir a entrada de mais alguém aqui. Então, voltando aqui ao slide. Então, tá bom. Então, todos nós. Olha que slide bonito aí, quanta imagem que tem. Seguindo, então. Peraí que tá carregando. Aí, lembra daquela aula em que vocês falaram sobre os momentos marcantes que vocês viveram? Eu escolhi 4 deles. Foi incrível todos os depoimentos que vocês trouxeram. Tá tudo anotadinho aqui. Tudo anotadinho. Mas eu escolhi só 4. Eu escolhi os 4 que foram mais falados. Mas o resto tá tudo anotado aqui. Porque também o slide vai ficar muito, muito cheio. Então eu escolhi os 4 que mais pessoas falaram e lembraram disso. Que foram o atentado das Torres Gêmeas, muita gente falou. O acidente morte do Ayrton Senna, muita gente falou. O rompimento das barragens de Mariana de Brumadinho. E a tragédia da Gameleira, que alguém trouxe, foi a Carmita, se eu não me engano, que trouxe. E muitas pessoas lembraram e muitas pessoas compartilharam dessa memória, né? Foi uma memória que muitas pessoas compartilharam dela. Então foi muito legal isso. Inclusive eu não conhecia. Depois acabou a aula, eu fui pesquisar. Fiquei assim
nossa, fiquei realmente impressionada, né, com a dimensão daquilo, eu não conhecia. Então foi muito legal, tá vendo que o Paulo Freire fala que a educação não é um movimento em que eu ensino vocês e vocês aprendem. Eu ensino vocês, vocês me ensinam, é um movimento que vai e volta. Isso é muito legal. Então a gente entra no assunto de hoje, que é o que é memória. Muita gente já ouviu falar disso, a gente já discutiu isso ano passado, teve até um projeto, né, sobre memória, quem estava no primeiro ano. Só que hoje a gente vai ver uma coisa um pouquinho diferente, que a gente vai ver o que é memória, mas a gente vai diferenciar, ou não, vocês vão me dizer, memória de história. Então, primeiro, todo mundo é para escrever o que está escrito aqui no caderno, beleza? Vocês estão me escutando, vendo o slide direitinho? Alguém liga o microfone e fala, porque eu fico sem ver vocês. É para escrever, professora? Sim, eu estou escutando. Estou ouvindo, sim. Obrigada. É para escrever o que está aí no slide. Tá. Enquanto eu falo, vocês escrevem, tá bom? Isso aí é muito importante e vai cair num exercício que eu vou dar para vocês mais para frente, que é um exercício tipo diagnóstico, que eu vou passar para vocês mais para frente, quando a gente acabar essas aulas de introdução aos estudos históricos. Primeira coisa que eu falei para vocês naquele dia: memória não é a mesma coisa que lembrança, e é muito importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque a lembrança, ela remete a uma experiência individual de um acontecimento, tá? Então pensa assim, você viveu alguma experiência, alguma situação em qualquer momento do seu passado, ou seja, de agora para trás, e você tem uma lembrança sobre isso, né? Você lembra dessa experiência que você viveu ontem, anteontem, há tantos anos atrás. Você tem uma lembrança disso. A memória, ela não é uma lembrança, porque ela é uma reconstrução do passado. Ela é uma reconstrução que é feita de maneira parcial e limitada, porque ela precisa levar em consideração o que um sujeito ou um grupo entende como o seu passado. Então, por que eu deixei aqui, ó? Peraí que eu já vou voltar no slide que vocês estão escrevendo, tá? Muita gente ainda deve estar copiando. Por que eu escolhi alguns e trouxe aqui de exemplo? Porque lembra que quando eu perguntei sobre os momentos que vocês vivenciaram, toda vez que alguém falava, eu perguntava assim: ô Graça, ô Paulo, ô Eliana, eu perguntei isso para quase todo mundo. Você lembra o que você estava fazendo no dia que aconteceu isso? Você lembra onde você estava, o que você estava fazendo? Quando teve o acidente do Ayrton Senna? Quando teve o atentado das Torres Gêmeas? E vocês lembram que a maioria, eu acho que todo mundo que eu perguntei, sabia onde estava? Sabia o que estava fazendo? Vocês lembram disso? Uhum. Por que Sim. Que isso Foi estava num churrasco. Que triste, Tava no acontece uma coisa super triste num momento tão legal, né? Foi. Estava no churrasco e a gente viu a notícia pela televisão. Eu lembro como hoje. Tá vendo? É sobre isso. Olha o que ela falou. Eu lembro como se fosse hoje. Gente, por que todo mundo aqui lembra e sabe onde estava, o que estava fazendo, quando aconteceu esses eventos históricos? Porque a memória, ela é uma reconstrução do passado. E a maioria, provavelmente, a memória que vocês têm desses acontecimentos, ela não vem só da lembrança de sua individual, mas é porque essa é uma memória que foi construída coletivamente, porque foi um evento tão grande, foi
foi algo tão relevante para a história do país, do mundo, no caso das Torres Gêmeas, que se construiu uma memória coletiva tão forte disso. E ela é tão forte, ela é tão cristalizada na vida da gente, que todo mundo lembra, ninguém nunca mais vai esquecer. Ninguém vai esquecer onde estava quando teve o 7-1. Porque aquilo, hoje, quando a gente olha para o 7-1, o que vem é a memória coletiva que foi criada em cima daquele acontecimento. Vocês estão conseguindo entender? Ou tá muito complicado? Eu não tô vendo vocês. Tá dando para entender, professor. Vitória, você tá tendo que Nem me copiar. fala desse 7-1, pelo amor de Deus. Ai, professor. É outro que eu não esqueço. Coisa como? Ô, Não. Vitória, quando eu tô copiando, tem que ouvir, que é meio complicado. Meio Peraí, complicado. eu vou sair aqui pra olhar pra você, peraí. Você acha que tá complicado de entender? Tira não. É de ouvir e copiar ao mesmo tempo, tá complicado pra mim. Ah, Mas não. você tá gravando a aula, não tá? Não tem problema nenhum, eu paro de falar. Espera só terminar aqui de falar esse slide que eu paro de falar até você copiar, tá bom? É que eu achei que você não tava conseguindo. Vitória, você tá gravando a aula, depois eu vejo. Ah, tá bom então, tá bom. Porque senão eu posso esperar vocês copiarem rapidinho. Você tá travando aí. Não, é porque eu tive que sair. Ô, Vitória, eu tô copiando ainda, tá? Tá Aí bom. deixa um pouquinho. Vou deixar. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Primeiro, que memória não é lembrança. A memória, ela é uma reconstrução do passado. E ela é feita de maneira parcial e limitada. Porque ela leva em consideração o que um grupo ou um indivíduo entende como esse passado. Então, ó, vou deixar vocês copiarem pra gente seguir. Vai ficar mais claro quando a gente seguir. Vou contar aqui no relógio. 1 minutinho e meio. Oi, professora. Oi. Você falou algo interessante, né? É igual assim, no meu caso. Eu lembro de. Só um minutinho. A única coisa que eu não lembro é só do 7-1. Quem né? é que tá falando? Sou eu, William. Desculpa, William. É porque eu não tô vendo vocês, viu? Por isso que eu pergunto. Ah, tá. Não, eu tô falando que nós assim, lembramos de tudo, mas de menos do 7-1. Né? Você não lembra do 7-1? Não, a gente tenta esquecer, professora. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Eu também tento esquecer. Isso. Eu também Não, mas você entrou num ponto interessante, que acho que foi sábado, né? Não sei se foi sábado ou sexta-feira à noite que passou o final do jogo, a semifinal do Flamengo e Fluminense. Aí na hora que estava saindo pro vestiário, o Fluminense mais o Flamengo, teve um dirigente do Flamengo que virou pro Fred e falou com o Fred assim: ô 7-1, vai embora. E gerou uma briga, né? Você tocou um assunto muito interessante. Aí gerou uma briga generalizada no túnel, entrando para dentro voltando pro estádio. Tá vendo? Porque Assim, memória, mexe, né? ela pode ser mexe com a boa, memória. mas ela pode ser, ela pode fazer, às vezes a gente recorre a uma memória que ela traz paz, que ela traz alegria, que ela traz lembranças boas. E outras são memórias que doem, são memórias que machucam. Isso mesmo. Tem um professor meu lá da FISH, ele fala uma coisa que eu acho muito legal e que outros autores falam também, que é o seguinte: memória também é esquecimento. Memória também é esquecer certas coisas, porque a gente escolhe muitas vezes o que a gente quer lembrar, aquela memória que a gente quer sempre reforçar, e aquela que a gente quer esquecer. Então, isso também é memória. Entende? Ô, Entendi. Vitória. Oi. Ô, William, desculpa, você quer falar mais alguma coisa? Não, quero não. Obrigado. Deixa eu te falar, Vitória. Desde a semana retrasada que eu venho pensando, por que a memória da gente
Nossa, agora pronto, agora eu compliquei. Tá vendo, Rosângela? Perdeu a memória. Né? Ô, Rosângela, você quer... Tenta pensar e escreve ela e no final da Não, final da aula aqui. você volta. A memória não é a mesma coisa que uma lembrança. Aham, Certo? certo. Desculpa. Mas aqui, eu lembro de coisas quando eu tinha 3 anos de idade. Então, pela minha idade que eu tenho agora, é uma história. E não é uma lembrança. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mais pra frente. Mas, ó, de acordo com o que a gente tá vendo aqui, isso que você lembra é uma lembrança e não é uma memória, porque a memória, ela é uma reconstrução que se faz desse passado coletivamente também. Então, é porque é um conceito muito complicado. Gente, vocês lembram que ano passado o Zeca falou disso em geografia, o Luiz falou disso em espanhol. Muitas áreas do conhecimento estudam a memória, a psicologia. Muitas áreas do conhecimento pensam a memória de um jeito diferente. A gente está vendo aqui como que a memória olha para a história. Não, desculpa, como que a história olha para a memória. Você entendeu? Tá. Mais ou menos. Mas, ó, a gente vai ver já a diferença entre memória e história. Aí vai ficar mais claro para você. Aí a gente volta nessa questão, que ela é muito boa, pode ser? Sim, com certeza. Todo mundo escreveu, gente, que já deu tempo. Eu já terminei, Vitória. A Maria está escrevendo ainda. Já terminei. Eu vou passar. A Dona Maria está escrevendo ainda, Vitória. Tá. Vai demorar, Dona Maria? Nossa, é tão ruim não ver vocês. Eu fico perdida. Ai, mas eu acho que no próximo slide eu já vou poder voltar. Dona Maria. Pronto. Tá bom, vou passar. E agora, gente, a pergunta que não quer calar. História e memória são a mesma coisa? O que é que vocês acham? Agora eu vou sair e vou ver a carinha de vocês, porque eu não mereço ficar aqui sozinha. Isolada. Ô, Vitória, Oi. da semana passada eu não assisti, não, que a minha filha saiu e não voltou a tempo, tá? Ah, mas não teve aula não. A gente Oi. ficou falando sobre o Google Sala de Aula. Viu, Dona Maria? Mas vocês duas estavam aqui sim quando a gente estava falando sobre o Google Sala de Aula. Mas fica tranquila, viu? Ô, gente, Eu vou pegar tudo lá. tem na apostila, tem aula gravada, tem vários lugares, tá bom? Ô, gente, a Dona Maria tá travada pra mim, eu vou continuar falando. O que tá acontecendo aqui, Deus? Tá tudo travado. Então, vamos lá, eu quero escutar vocês. Podem Hoje tá começar. travando muito mesmo, não? Tá, é porque junta o aplicativo com a apresentação do slide, é assim mesmo. Mas vai voltar ao normal, é só o tempo de eu conseguir fechar aqui. Agora eu quero escutar alguém, quero que vocês me falem. Vocês acham que memória e história é a mesma coisa? Quero escutar. Vitória, Oi. eu acho que a memória ela é mais assim de uma pessoa só, tá? E a história é de mais pessoas. A história ela pode ser contada para mais pessoas, né? E a memória, acho que ela é mais de si própria. Você acha que a memória é mais o quê? Eu acho que é isso. Professora, A memória é mais de uma pessoa só, né? A memória, você acha que ela é mais E a coletiva? história, ela pode...
E a história ela é mais coletiva, né? Mais de uma pessoa pode contar a história. Entendi. Eu acho que é quase igual o que a Rosângela falou, né? E a Rosângela lembra que ela contou que ela tinha 3 anos para ela, e a história de outras pessoas, com mais pessoas, né, já muda. Entendi. Eu também me lembro, quando eu mudei para cá, tinha apenas 3 anos. Me lembro até hoje. Então é uma coisa que está na memória. Ô, professor, Oi. eu acho que, tipo assim, a história, o que, tipo, ocorreu, né, que ficou marcado, e creio que essas lembranças são fragmentos de outras histórias que aconteceu junto a essa história que nos fazem gravar aquilo ali, né? Tá, então você acha que as memórias Então, na minha opinião, do quê? eu acho que as lembranças são fragmentos da memória, entendeu? Igual, vamos supor, aconteceu tal coisa. Igual ele tava falando do 7-1 aí. Você fala, você não lembra do 7-1, mas você lembra, tipo, tudo que aconteceu naquele dia, o que a gente tava fazendo. Ou seja, são outras histórias que são fragmentadas através dessa aí, da principal. Entendi, valeu, Gustavo. Ô, Vitória, Oi. eu posso falar? Claro. Só que eu vou ler aqui, tá? Tá bom. Que eu fiz questão de olhar memória e história. Memória é tudo que temos como lembrança e registrado ao longo do tempo para continuar a história para a nova geração. A nossa memória nós vamos contar para os nossos netos, bisnetos, se tiver, e por aí vai. E a história é o resultado do trabalho do historiador, onde é reconstruído do passado através de lembranças e memórias de um povo ou uma pessoa. Fantástico, Graça. Muito bom. A Graça trouxe um negócio que é muito importante, gente. Lembra que lá no início, quando a gente começou a ver essa matéria, eu falei que isso aí que ela falou, a história aqui para nós, o que a gente estuda, é o resultado do trabalho do historiador, que é o que o historiador escreve. Para o historiador chegar na história final, é aí que na verdade está a resposta. A Graça chegou perto, mas ainda tem outras coisas que eu quero ver se alguém consegue me dizer. Mas assim, papá, cravado. O que a memória tem de diferente da história? Ou não tem nada de diferente? Será que elas são a mesma coisa? Tá? Mas vamos pensar sempre nisso, que a história aqui pra gente é o resultado do trabalho do historiador. O historiador pesquisa, ele... E aí ele chega no resultado. E a memória? Como que se faz? Como que se chega a uma determinada memória? Lembra que a gente já viu a definição de memória, que a memória é um trabalho de reconstrução do passado. Pois é, eu disse, memória é tudo que temos como lembrança e registrado ao longo do tempo na memória. Muito bom. Não é não? Muito bom. O que você falou é muito bom. Só que tem mais uma coisa. Tem um negócio que é fundamental para diferenciar as duas. E isso você ainda não falou. E a gente vai ver. Ai. Tá vendo que isso daqui Tô querendo ouvir. Ô, Vitória. É um Fala, Rosângela. Vitória. Pode falar. Deixa eu te falar. Então, o que acontece, por exemplo, é igual eu lembro, o Paulo também falou que lembra, quando ele tinha 3 anos, né? Eu lembro de uma coisa, quando eu fecho o olho, eu vejo aquela cena direitinho. Se alguém tivesse vivido, tinha outras pessoas que estavam junto comigo, sim. Mas se essas pessoas tivessem contado para uma outra pessoa ou tivesse registrado esse momento, seria uma história? Muito legal o que você falou. Peraí que eu tô escrevendo um negócio aqui, me perdi. Pronto. Muito legal. Eu pensei nisso também, Rosângela. Oi? Eu pensei nisso também. Né? Se outra pessoa Porque tivesse eu tenho registrado, lembrança. seria uma história. Sim. Gente, vocês são danados, porque vocês trazem vários
spoilers, porque a gente vai falar um pouco sobre a questão do registro também. Mas, você chegou muito perto. Eu acho que a única coisa que você fez foi trocar alguns termos. Porque, gente, é muito importante pensar nisso. É igual eu tô falando pra vocês. A memória é algo que é estudado por várias áreas do conhecimento. Pela história, pela geografia, pela psicologia, pela filosofia. A gente tá vendo aqui a visão da história. Como que a história vê a memória, como que a história usa a memória. Então, claro que no dia a dia a gente usa todos os mesmos termos. Ah, estou falando do meu filho pequeno. Eu falo, as minhas memórias de quando meu filho era pequeno, as histórias de quando meu filho era pequeno, as lembranças, né? No dia a dia, assim, é tudo a mesma coisa. Mas o que eu estou trazendo para vocês é a visão da história, que é a área do conhecimento que a gente está estudando aqui. O que a história fala da memória. Então, Rosângela, eu acho que você chegou muito perto quando você falou assim. Eu lembro, né? Você tem a sua lembrança da sua infância. Se a sua família também tem a mesma lembrança e registra isso, isso vai ser a história. Eu te digo, isso não vai ser a história, isso vai ser a memória. Por quê? Lembra que eu disse que a memória é a reconstrução do passado? É a sua família pensando junto, cada um, porque lembra que, olha aí, tá no caderno de vocês, a memória é uma reconstrução do passado e ela é limitada e parcial. Por quê? Porque tá vindo das nossas lembranças enquanto ser humano. E todo ser humano tem suas limitações. Então ela é limitada e ela é parcial, porque ela também diz muito sobre os nossos juízos sobre as coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ditadura militar brasileira. Ô, Vitória. Oi. Ô, Vitória. Deixa escrevido nas aulas passadas que a história é o estudo do homem, da mulher no tempo e no espaço, né? Uhum. É isso, hein? Isso. Que é a história, né? Isso. Agora, a lembrança já é uma coisa, assim, todo mundo tem sua lembrança, né? Isso. Que a gente lembra das coisas, né? Isso mesmo. Passada, presente. Né? Exato. Ô, Vitória. A história não é assim, né? Então quer dizer que se alguém tivesse registrado aquele momento, que é igual quando eu cheguei com 3 anos de idade, se minha mãe tivesse registrado o que eu fiz, né, naquele momento, seria a história, a memória? Deixa eu terminar o que eu estava falando aqui com a Rosângela, que é isso mesmo, é a mesma questão sua, Paulo. Ela falou o seguinte, então quando a minha família pensa junto ali e registra isso, na verdade, nem precisa registrar. Se a gente está entendendo a memória como uma reconstrução do passado, que está sendo feita ali pelos seres humanos, de acordo com suas lembranças, nem precisa registrar, não. O negócio é, como muitas pessoas vão começar... Eliana, desliga o seu microfone, por favor. Como muitas pessoas vão começar a pensar naquele mesmo objeto, naquela mesma lembrança, cada pessoa coloca uma interpretação em cima daquilo. Essa é outra palavra muito importante para entender essa discussão, interpretação. Imagina, o tio da Rosângela, a mãe da Rosângela, o pai da Rosângela, o irmão da Rosângela, cada um tem uma memória daquela infância. Cada um, aí o tempo vai passar, cada um vai colocar a sua interpretação em cima daquilo. Então aquela lembrança, ela vai começar a ser construída como se fosse um Lego, pecinha por pecinha, cada pessoa vai colocar uma pecinha. E aquilo vai dar, no fim das contas, uma memória. Por quê? Porque a memória é uma construção. Vocês viram que cada parente construiu um pouco a memória? E vamos voltar lá na palavra interpretação. Aí vai ser uma memória compartilhada, né? Como, Margarete? Uma memória compartilhada, que todo mundo tem a mesma memória, né? Isso, assim, uma memória compartilhada. Que da Rosângela está falando. Isso, uma memória compartilhada, mas às vezes cada um pensa até diferente.
Só que a soma dessas diferentes memórias dá aquela memória que é essa construção, a construção que foi pegada ali de pouquinho de cada pessoa. Então, Paulo, respondendo a sua pergunta, nem precisa registrar, não. Só a soma das interpretações em cima daquele evento já vai gerar uma memória. É por isso que todo mundo lembra da morte do Ayrton Senna, do atentado das Torres Gêmeas, porque tantas pessoas viveram aquilo que elas começaram a construir juntas uma memória daquele passado. E hoje, aquilo é uma memória que ninguém nunca vai esquecer. Entenderam? O exemplo que eu ia dar para vocês da ditadura civil-militar brasileira. Tem gente, pelo menos a história e muitas pessoas compartilham dessa opinião, que aquilo foi uma ditadura. Por que a história fala que aquilo foi uma ditadura? Porque a gente tem provas de que teve tortura, de que teve ameaças às pessoas. Só que tem gente que não, tem gente que bate o pé no chão e que fala, não foi ditadura, foi uma revolução. Vocês estão vendo que várias pessoas têm uma diferente interpretação de um mesmo passado? A ditadura do Brasil é um ótimo exemplo. Tem gente que fala que foi ruim, que foi uma ditadura, tem gente que fala que foi bom, tem gente que fala que foi bom. Por que essas pessoas têm tantas diferenças ali de interpretação, de pensamento? Porque a memória é uma construção. E grupos podem construir uma memória diferente sobre o mesmo assunto. Olha como que isso é maluco. Tem um grupo que fala que a ditadura foi ruim. E tem um grupo que fala que a ditadura foi boa. Dois grupos construíram uma memória diferente sobre o mesmo tema. Olha isso. É muito doido, gente. Memória é um negócio muito doido. E quando eu mudei para aqui onde eu moro, essa briga ainda foi, inclusive, com um senhor famoso hoje também, que é o pastor Jorge Linhares. Não sei se vocês conhecem. Eu não conheço. Aí, quando eu era pequeno, morei do lado da casa dele, aí nós tivemos uma briga, era tudo cerca de arame farpado, e tivemos uma briga. Mas só que ninguém registrou. Entendi. E hoje, tanto eu quanto ele, a gente lembra desse momento. E vocês brigaram por quê? Por causa desse assunto? Não, porque ele já morava há mais tempo do que eu. E eu cheguei, assim, de intruso, fui brincar com ele, ele me rejeitou. Não sei se foi pela cor, o que foi. Então, nós tivemos uma briguinha lá, e um pra lá, outro pra cá, e pronto. E hoje somos grandes amigos. Entendi. Que doideira, né? Que loucura. Ô, gente, pastor Jorge Linhares. Eu vou transmitir de novo aqui, porque agora eu vou precisar dar uma acelerada na aula por uns... Eu vou falar aqui por uns minutos e aí depois a gente volta a discutir. Mas é porque... Vocês já vão entender por quê, que é pra gente dar continuidade a esse assunto. E aí vai ficar mais... Vocês vão conseguir entender melhor, porque eu sei que muita gente entendendo, muita gente ainda tá um pouco confusa, mas vocês vão conseguir entender melhor a diferença, então, de história e de memória. E aí, Graça, e aí, Rosângela, e aí, Paulo, e aí, todo mundo que ficou aí curioso, que todo mundo que chegou perto, mas ainda não, quase bateu o martelo, mas ainda não bateu, vocês vão entender por que é o que ficou faltando, qual foi a cereja do bolo. Engraçado, ai meu Deus, esse trem não quer compartilhar. É uma janela. Esse cachorro latindo, pelo amor de Deus. Ai, é da rua. Pior é que é da rua, não posso fazer nada. Você acredita? Eu moro numa rua que tem muito gato, tem muito cachorro. Pelo menos gato não é saco. E aí, estão vendo a minha tela? Não. Ainda não? Ainda não. Tô vendo Rosângela. E agora? Apareceu aí a palavra carregando?
Ainda Tô não. vendo só você. Agora. Ah, sim, agora eu tô vendo. Sim, agora sim. Então, Agora sim. história e memória são a mesma coisa? A resposta eu acho que já ficou um pouco clara, né? Que não. A resposta para essa pergunta é um belo não. Mas por que que não são? Qual é a diferença? Aí vamos ver isso. A memória, a lembrança é. A memória é individual. Cada um tem a sua. Ninguém pode pegar ou mudar. A lembrança é sua. A história é outra coisa. Isso. A diferença da lembrança e da memória, a gente viu nesse negócio que vocês escreveram aí, né? Que a lembrança remete a uma experiência que você viveu no seu passado, individualmente. Foi a Alessia que falou? Acho que foi, né? Ela tem razão. A lembrança é um negócio individual. A memória, ela é uma construção e ela sempre precisa, então, de mais de uma pessoa para construir. Lembra do exemplo que eu dei sobre a história da família da Rosângela? Como se fosse um Lego. Cada pessoa da família vai dar a sua interpretação daquilo e vai gerar uma memória, porque a memória é uma construção. É isso que tem que ter na cabeça, gente. Memória é construção. Ô, Vitória. Oi. A memória, eu não sei se vai estar certa. A memória é extremamente importante para formar um pensamento? Muito legal. Olha, nossa, muito doida essa pergunta. O pensamento que você está falando é um pensamento comum, assim, geral, sobre uma nação, alguma coisa? Não, porque de repente você está sentado assim, aí vem na sua memória algo que aconteceu. Então foi assim, foi surgido através de um pensamento que você teve que veio aquela memória. Claro, isso acontece o tempo inteiro, é isso mesmo. As coisas, uma coisa acessa a outra, né? Uma lembrança acessa uma memória. Mas agora, vamos lá. Qual é a diferença entre história e memória? Como a Graça falou, a história é aqui entendida como o resultado do trabalho do historiador. E aqui está a resposta, pessoal, Graça, Rosângela, todo mundo aí que ficou, que quase chegou lá e ainda não estava entendendo. Qual que é a diferença? A história passa análise por um processo científica. Exato. A história, gente, que é o resultado do trabalho do historiador, passa por um processo de análise científica muito extenso, tá? Esse resultado do trabalho do historiador, que é a história, não foi tirado, como diz lá, do sovaco do historiador, não. O historiador, para ele chegar, imagina, sei lá, um historiador do Brasil colonial. Ele não começa a imaginar, que eu acho que aconteceu. Na história não existe achismos. A história, ela é uma ciência que passa por um processo de análise científico. Como que o historiador chega no resultado? Olha aqui, tá escrito aqui embaixo. A partir da análise científica das fontes, o uso de uma metodologia na construção do saber e da apreciação pela qual seu trabalho passa nos meios científicos e acadêmicos. Então, a história é um processo científico. É essa a resposta. A história é um processo científico. O historiador, ele tem que analisar a fonte, ele tem que usar uma metodologia rigorosa para construir aquele saber. Isso aqui eu quero que vocês escrevam, só que eu não posso deixar vocês escreverem agora, eu não posso deixar tempo para vocês escreverem, porque eu preciso fechar pelo menos esse slide na aula de hoje. Então, eu mando o slide para vocês, se vocês quiserem eu tiro print do slide, mando no grupo, para vocês já escreverem agora depois da aula, tá? Eu dou um jeito, eu só não posso esperar agora, porque a gente já tá com o tempo curto, tá bom? Mas isso daqui vocês têm que escrever embaixo, se vocês já escreveram. Então tá bom, então isso aqui é a história, ou seja,
passa por uma análise científica. O que o historiador usa para escrever as histórias? As fontes históricas. Isso aí também vocês já podem escrever. Fontes históricas. E existem dois tipos fundamentais de fontes históricas que a gente precisa conhecer, que são as fontes materiais e que são as fontes imateriais. As fontes materiais são vestígios, aqueles que a gente pode tocar, pode pegar, que são utensílios, fósseis, monumentos, documentos escritos, pinturas. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Tudo bem, né? Vou passar para o outro. Ou tem alguém escrevendo aqui que é tempo? Eu estou escrevendo. Tá, isso eu vou esperar que é pequenininho, mas vamos lá. Você vai mandar tudo no slide, sei? Eu vou postar o slide inteiro lá no Google Sala de Aula. Essas coisas que é para escrever eu posso mandar a foto para vocês no grupo. Então tá. Então eu vou deixar para fazer depois, então. Tá, só que eu quero que tudo isso esteja escrito no caderno, tá bom? Já tá aí, Graça? Já tirei foto. Boa. Para copiar. Boa. Uai, claro, eu tô com o celular na mão. Olha, as fotos que a gente tem aqui do lado, ó, de exemplos de fontes históricas. Pinturas rupestres na parede de uma caverna, é uma fonte histórica material. Aqui tem um documento, ó, antigo, escrito numa letra antiga, de uma sentença. É o quê? Terminei. Aí aqui a gente tem um vaso. Os outros tipos de fontes que a gente tem são as fontes imateriais. Que são o quê? Liga o microfone, por favor. São detectadas por meio das tradições, dos costumes, das lendas e do folclore de um povo e de um lugar. Porque assim, o historiador, ele vai falar sobre um certo assunto. Aí ele pode achar as fontes materiais, como eu falei para vocês, então um documento daquele vai servir de fonte. Mas não só, fontes imateriais também. Então, por exemplo, aqui tem a foto de uma festa popular, religiosa, cultural, que é de um congado, que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, acredito que muitos até participam, acho que o Paulo participa, né, Paulo? Já participou? Aqui perto de casa tem todo ano. Esse ano é que não teve, né? Sim, pois é. Lá na minha outra cidade também tem. Então, isso também é uma fonte histórica. Um historiador, por exemplo, se um dia eu quiser escrever uma história, ou seja, vai passar por uma... Eu vou usar fontes históricas, eu vou usar uma metodologia para fazer isso. Eu posso fazer uma entrevista com o Paulo, falar, Paulo, me conta um pouco sobre o congado. E aí eu vou usar tudo que ele me falar metodologicamente, rigorosamente, para escrever sobre isso. Porque lembra o que eu falei, a história não é achismo. Tem todo um processo investigativo por trás. Então tá bom, então a gente viu que na história a história precisa passar por um método. E a memória? A memória é uma reconstrução do passado, que é feita frequentemente de acordo com interesses políticos, econômicos ou ideológicos do presente. Então lembra que eu falei para vocês? Por exemplo, os familiares da Rosângela, cada um vai lembrar daquilo que faz mais sentido para a pessoa e muitas vezes está impregnado de interesses ideológicos, né? Que estão dentro da gente. Que a gente, lembra que eu falei que a memória ela é parcial por causa disso. Como nós somos seres parciais, temos uma ideologia, a nossa memória é impregnada também pela nossa ideologia. Então lembra que eu falei para vocês do exemplo da ditadura militar? Por que tem gente que acredita na história de que a ditadura militar de fato foi algo terrível e que foi uma ditadura, mas por que tem grupos que discordam e que falam que não, que foi bom e que não teve tortura? Tem gente que fala que não teve tortura, mesmo tendo documentos históricos que provam que teve. É por isso que a história, ela fala que sim, foi uma ditadura. Porque a história, para falar que foi uma ditadura,
ela analisou documentos históricos que provavam, a história ela provou metodologicamente que existia tortura e que foi uma ditadura e tudo mais. Só que a memória de alguns, porque, gente, a memória não passa pelo processo crítico que a história passa. Ficou claro agora qual que é a diferença? Ficou, Graça? Não faz sentido? Com certeza. Né? Agora faz todo sentido. Sentido. A história passa por um processo crítico, a memória não. A história, para falar que foi uma ditadura lá em 64, recorre a documentos, onde estão documentos da época que provam isso. A memória não, a memória não vai atrás de documentos, gente. A memória, simplesmente, ela reconstrói esse passado de acordo com os interesses políticos dela. Então é por isso que tem grupos que falam que a ditadura foi uma coisa boa, e que nem chamam de ditadura, que chamam de revolução. Né? Eu estou insistindo nesse exemplo porque eu acho que ele é muito bom para entender isso, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu horrores sobre a ditadura, principalmente nas aulas de história, afinal é o que a história acredita, e conhece pessoas que falam que não, foi uma maravilha, ai, que tortura não existiu. Por quê? Porque pessoas com interesses políticos diferentes e ideológicos diferentes, elas reconstroem a memória que elas querem reconstruir. Então agora, gente, para fechar, e a gente vai voltar nisso na aula que vem, mas é porque agora isso é muito importante mesmo. Você sabe o que é patrimônio histórico-cultural? E não precisam me responder, eu quero só que vocês pensem nisso, porque isso vai ser para discussão da próxima aula. E eu falei lá antes no início que vocês deram spoiler, porque quando a Rosângela e o Paulo falaram sobre registro, eu lembrei muito sobre essa discussão de patrimônio, né? E não vou dar spoiler, mas por que eu perguntei isso aqui, se vocês sabem o que é patrimônio histórico-cultural? Porque a nossa próxima aula, a gente vai juntar todas as discussões que a gente teve sobre esse tema de introdução aos estudos históricos. A gente vai falar sobre história, memória, patrimônio. Só que para isso, vocês têm um dever de casa, que é assistir um filme para mim. Vocês precisam assistir um filme que eu vou indicar. E aí eu vou mostrar aqui qual é o filme, depois eu desligo aqui para olhar para vocês, pra gente discutir sobre isso. Que é esse filme aqui, que eu vou mandar o link lá no grupo. Chama Narradores de Javé. Alguém já assistiu? Alguém conhece? Eu já ouvi falar, mas nunca assisti. É muito Eu também bom. já ouvi falar. É muito bom. É brasileiro. Eu já assisti. Eu assisti já. É? Então assiste de novo, porque precisa estar firme na memória, viu? Para nossa aula. Ok. Esse Javé relacionado aí é Deus? Não, Javé é o nome de um povoado. Ah, muito bom. Ah, já sei. Tem na net. Nós assistimos, Rosângela. Ano passado, ano retrasado, nós assistimos. Tem no YouTube, eu vou passar para vocês o link do YouTube assim que acabar a aula. E agora eu vou desligar aqui, porque eu preciso conversar com vocês sobre isso rapidinho. Então, a gente pega a aula do Gabriel. Professor. Oi. Não tem no Netflix, não, ele? Não tem na Netflix, mas tem no YouTube. Inclusive, foi lá que eu assisti. E a qualidade tá boa, dá pra assistir. Foi lá que eu vi, vou ver de novo. Quem já viu, gente, vejam de novo, porque vocês vão ver que esse filme, ele é tão bom para a discussão que a gente vai ter sobre tudo isso, sobre patrimônio, sobre história, sobre memória, tá? Então assistam e cheguem com ele assistindo. É um filme muito legal, é um filme brasileiro. O negócio dele era só escrever e anotar, né? Depois. Mas não conta spoiler não, Paulo. Uai. Eu não vou contar a história, não, pode deixar. Nós assistimos ano retrasado. Legal, legal. Muitos professores usam ele porque esse filme é fantástico. E eu quero que vocês, mesmo quem já assistiu, assiste de novo, porque a nossa discussão vai ser sobre ele na próxima aula. E chamem a família para assistir. Sabe, assim, é incrível. Todo mundo vai gostar, chama o filho, faz pouquinha e assiste esse filme, que é muito bom, e cheguem com ele assistido para mim. Agora, uma conversa mais séria. Quando eu...
Oi, Carminha. É no YouTube esse filme? É no YouTube, eu vou mandar É no o link. YouTube? É no YouTube, Eu vou mandar o link agora, tá bom? Cara, você assistiu também. A Graça, não? Você assistiu Graça, não? Não. Então Ainda não. Não, desculpa, gente. Aqui mesmo, sabe o que é? Tem uma vizinha aqui usando fradeira e eu sou síndica. Então eu tô mandando mensagem pra ela. Desculpa, eu não prestei atenção no que tá falando aí. Tudo bem, Infelizmente. Mas na hora de usar furadeira, não. Ô, Vitória, olha só. É muito engraçado. Você tá falando sobre memória. A menina que fala sociologia na federal, como ela aqui do lado, eu ouvi você falar. Eu tô com o programa dela aqui. Ela tem o cronograma, introdução, conceito de memória, representação de memória, identidade da memória, esquecimento da memória, memória individual, memória coletiva e identidades. Tudo sobre memória. Esse filme que você passou, ela tem uns 6 filmes assim, de memória que ela tem que assistir. Inclusive esse que você acabou de passar agora. É impressionante. Você vai assistir com ela e vocês vão conversar sobre juntas e pode até chamar ela para participar da aula, vai ser muito legal. E pode ter certeza que a museologia ainda olha para a memória de um jeito talvez um pouco diferente da história, porque é o que eu falei pra vocês, muitas áreas falam sobre isso, sabe? É um negócio muito louco. Ô gente, mas agora aqui rapidinho que eu tô com pressa pra aula de geografia de vocês. Eu quero esse filme assistido pra semana que vem. Vocês acham que tá de boa? Por que eu tô exigindo isso? Porque vocês sabem que o certo seria passar uma atividade por semana. E vocês veem que eu não tô passando atividade toda semana. Então eu pensei o seguinte, eu vou passar um filme pra eles e esse filme vai ficar valendo como atividade assíncrona e vai contar muitas horas de atividade assíncrona, porque eu não tô passando atividade toda semana. Então fica sendo um compromisso de vocês ficarem na aula que vem com esse filme assistido pra mim, tá bom? Caso contrário, eu vou ter que dar atividade toda semana. Vocês não são criança que fica parecendo ameaça boba, mas é porque infelizmente é assim. Você tem que cumprir uma carga horária a mais. E aí eu pensei assim, mas então eu podia não dar aula segunda-feira, né? E pedir só pra eles assistirem o filme. Mas aí depois eu falei, não. Eles Quanto tempo de duração tem, professora? É o quê? Quanto tempo de duração ele tem? 1h40. Então eu falei... não. Domingo à tarde dá pra assistir. Tá, aí eu falei, não, quer saber? Eu já sou muito boazinha, eu não faço atividade toda semana, então esse filme vai ficar sendo atividade assíncrona, eu vou dar aula sim na segunda que vem, e vocês vão chegar com ele também. Isso vai valer como se vocês tivessem feito as atividades, tá vendo? Aí no final, o que eu vou fazer? No final, eu vou fazer um diagnóstico mais completo, para compensar até, com perguntas sobre todos esses temas que a gente tá vendo aqui, tá bom? Combinado? Aí vai ficar de boa pra vocês. Eu vou ter um diagnóstico, se vocês estão aprendendo ou não, vocês vão ver um filmezinho com a família, o filme vai valer como atividade de história, e aí a gente vai levando do jeito que dá, beleza? Beleza. Combinado? Beleza. Desculpa, viu, Vitória? Fica tranquila, Graça. Se tiver alguma dúvida, mas... tá? Aí eu assisto lá depois o finalzinho que eu não peguei, tá bom? Tá bom. Agora eu vou liberar vocês para aula de geografia. Um beijo. Obrigada. Boa noite, Vitória. Boa noite. Boa noite, Vitória. Tchau, gente. Boa Boa noite. noite, Meu Deus. Vitória. Boa noite, Vitória. E aí, gente? Bom demais? Bom demais. Bom demais. Boa noite. Boa noite a Muito todos bom. e todas. Boa noite. Boa noite, Boa Vitória. noite. Boa noite. Valeu. Tchau. É, gente,